Está no ar mais um Redação PFC, onde a informação corre até você. Dia 20 de novembro, Redação 32, já estamos no 32º, trazendo aqui as notícias do mundo da corrida que você precisa saber. Eu, em Augusto, terei a companhia de Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício? Fala, corredores. Vamos levantar para o treino longo aí, mas sem antes escutar o redação, não tem como sair correndo. Então, vamos lá. Escuta o redação e vai para o treino. Exatamente, tem que escutar, pode escutar enquanto está levantando, no banheiro, dando aquela cagadinha, no café, enfim, você escolhe. Teremos aqui também Marcos Buozzi, tudo bom? E aí, pessoal? Bom dia. Tudo certinho aí? Todo mundo pronto para escutar as notícias? Tomar aquele cafezinho preto para dar aquela energia e partir para o treino? É isso aí, vamos fazer tudo isso neste Redação que se inicia agora, né? O dia 324 do ano, foi quando o Diocleciano foi escolhido imperador romano em 284. Olha só, vamos ver que dia que nós temos hoje. Vamos falar para vocês que hoje é muito importante, aliás, Dia da Consciência Negra, que inclusive é feriado em alguns lugares, que caiu num sábado, né? Dessa vez não serve, mas é um dia muito importante. É dia também do biomédico e do técnico em contabilidade. E agora sim, podemos ir para as notícias. Para começar, vamos falar, né, do grande evento aí que abriu, não é que abriu, mas marcou a retomada dos grandes eventos, né? Que foi a Maratona do Rio, que reuniu a maratona, 21 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros e o desafio Cidade Maravilhosa. Aconteceu no dia 14, domingo, e dia 15, segunda-feira, aproveitaram o feriado. No Redação passado, nós tivemos o áudio do Silvio Boia, né, falando tudo sobre a prova. E aqui nós vamos trazer um pouco como é que foi o resultado, né? Se você está ouvindo essa redação agora, não nessa segunda próxima agora, dia 22, mas no dia 29 sai o podcast que a gente fez com o Heleno Fortes, e ele correu a Maratona do Rio lá com o pelotão da HF, e tem um relato também lá dele como é que foi a prova. Nós aqui vamos trazer um pouco relato, né, Enio? Ele falou foi muito bem bom da prova, bem como o desempenho dele e da equipe dele, né? Exatamente, pelotão sub-3 lá fez sucesso total. Tava um clima bom para correr no Rio de Janeiro, não estava o melhor dos mundos, mas assim, Rio de Janeiro em novembro, o tempo que estava lá, o clima foi bom para correr, de acordo com os relatos. O percurso estava mais plano, né? Ficou bem rápido porque não tinha mais o túnel, não largava mais lá do Recreio, ficou legal de correr, né? Tanto é que o vencedor fez 2 horas e 13, novo recorde do percurso, foi um bom tempo. Então, vamos falar aqui dos vencedores. Vamos pegar aqui que eu tenho os resultados. E daí, como a TV não passa a prova e tal, a gente não tem muito acesso, eu vou trazer os resultados e daí, mediante os resultados, a gente vai trazer os tênis que esse pessoal usou, porque foi, né, o único podcast, o único Instagram de corrida do Brasil que trouxe os tênis que os vencedores usavam. Então, vamos lá. Na maratona masculina, tivemos vitória do Justino Pedro da Silva, com 2 horas 13h31, ele é lá de Petrolina. Em segundo lugar, o Edson Amaro dos Santos, também de Petrolina, fez 2:16:40. E o Samuel Souza Nascimento, né, o Samuca, que está no projeto do Mania de Corrida, do Elite Mania, fez 2:18:38 e foi terceiro lugar. Então, 3 homens sub 2 horas e 20, sub 2 horas e 19, né? São tempos legais para o Rio de Janeiro. No feminino, tivemos a Mirella Saturnino de Andrade vencendo com 2 horas 44:51. A Rejane Esther Bispo da Silva fez 2:46:58. E a Marina Gomes Marçal fez 3:04:01 para ser terceira colocada. A Marina, aliás, que é bem ativa nas redes sociais, começou a seguir o PFC depois que eu marquei na postagem. Mas fato curioso, né, Marcos Bossi, desse feminino é que só tinham 3 na elite. E daí a quarta colocada, no caso, né, ela foi mais rápida do que a terceira colocada. Na verdade, teve três atletas que não largaram na elite, que fizeram um tempo melhor do que a terceira colocada. Mas na elite, né, se você está na elite, você larga antes, é pelo tempo bruto. E daí quem ficou no pódio daí foi a Marina Gomes.
Exatamente. Então, não sei, imagina a sensação dessas corredoras, né? Tipo, acho que elas esperam que pelo menos no próximo evento elas sejam convidadas, sejam chamadas para estar no pelotão de elite, né? Uma vez que elas têm um tempo melhor do que Que no daí, caso a terceira assim, colocada. o que pode pegar nesse caso, talvez, não sei se isso procede, mas é que para entrar para como elite você tem o regulamento lá, né? Sim, acho As, que deve as ter que ter mulheres, filiação à Confederação Brasileira ou à Confederação Estadual, alguma coisa assim. Isso com ó, certeza deve ter. elite A das mulheres tinha que ter abaixo de 2,40 e abaixo de 1,15 na meia, né? Ou abaixo de 1,20 na meia e 2,50 na maratona para ser elite B. Então você tem que ter um tempo prévio bom. Essas moças que fizeram 2,55 não conseguiriam entrar, por exemplo. E uma coisa que o Heleno falou no podcast é que, por exemplo, a Camila, que foi a quarta colocada, que fez 2,55, provavelmente por estar no pelotão, ela gastou muito menos energia do que a moça que foi terceira colocada, Ah, porque o tudo bem. pelotão de três, né, elas não têm como fazer nada, né? E daí elas ficaram mais soltas, enfim. Mas aí tivemos isso. E daí, vamos falar dos tênis, Marcos Boas, porque nós fizemos esse levantamento, né? No feriado, na verdade, eu consegui identificar alguns, mas eu sempre tenho que passar pelo crivo do Marcos, que me confirma, né? Principalmente da meia maratona, ele foi atrás de uns tênis que é um absurdo. Mas a maratona só deu Nike, né? Só Vaporfly. Tanto o Next 1 quanto o Next 2. Então, no masculino foi Next 2, Next 1, Next 2. Né? Então, o ganhador estava com o Next Percent 2, enquanto no feminino a gente viu dois Next Percent 1, o antigo, né, o modelo anterior, e a terceira colocada era a única com o Next Percent 2. Ou seja, só deu Nike, só deu Vaporfly. Já na meia maratona a gente viu aí aparecer alguns modelos um tanto quanto incomuns, né? Incomuns para pódio, pelo menos, como por exemplo o KR5, embora a gente fale bastante desse modelo aqui no Brasil. Mas um modelo da New Balance, eu vou contar a verdade que eu nunca tinha visto aquele tênis na minha vida. Eu tive que pesquisar no site da New Balance, achei o modelo que parecia e vi que tinha outras cores e consegui achar num site americano o nome, o modelo e tudo mais. Realmente o pessoal da meia maratona aí, a segunda colocada, né, a atleta que foi a segunda colocada da meia maratona, surpreendeu com um modelo de tênis aí bastante inesperado, eu diria. Exatamente. E daí, nos comentários, que daí o Nelson Evencio, né, que é treinador, até repostou o nosso post aqui. O segundo colocado, né, que usou Quênia, ele comenta lá que tênis com placa de cimento, né, porque, pô, né, tá competindo lá com o pessoal com umas placas, e tem muita desses atletas que usam tênis com placa de carbono, na verdade, eles ou ganharam de loja ou de alguma coisa assim, porque não, né, tipo, a premiação, o primeiro colocado ganhou R$ 8.000. Se você for parar para pensar, né, num período de treinamento, ciclo e tal, R$ 8.000, você vai É, pagar o que você paga com Um, R$ 8.000, né? um Vaporfly custa 20% do prêmio, é muito dinheiro. R$ 1.600 um Vaporfly. Ah, tá, Custa isso 20. sim. Então, assim, é muito caro. Tô falando assim, você vai gastar um dos prêmios de uma prova gigante dessa, de R$ 8.000, que é uma prova grande, que paga 8.000 só, vamos dizer assim. Você pegar 20% desse prêmio para você comprar um par de tênis, realmente é um valor. Ali, com certeza, a gente deve ter atletas ali com algum tipo de apoio, alguma coisa assim, porque o valor é elevado, né? E você vê que a premiação não coopera tanto assim, né? Não, tipo, eu vi uns comentários de R$ 8.000, você vai pagar, você não paga o ciclo de preparação, você não consegue pagar quase nada dele, consultas e tal, que você tem que fazer. Então, né, o pessoal falou da premiação que poderia ser melhor, né, principalmente o pessoal da Elite ali e tal, né, já que tinha um monte de patrocínio, um monte de influencer e tal, aquelas coisas todas, mas, né, ficou 8.000. Na meia, menos ainda, na meia acho que era 2.000 o que ganhou, então, né? Não é lá a maior premiação do mundo. E, para fechar aqui, eu tenho os dados. Nós estamos gravando na quinta-feira, né? Desde que eu comecei a coletar esses dados lá na planilha de resultados da Maratona do Rio, sempre está mudando, sempre estão colocando novos nomes. Eu peguei todos os resultados, coloquei numa planilha de Excel, fiz o tempo médio de conclusão da maratona. Isso ninguém faz no Brasil, só que aumentou o número de resultados. E daí, eu acho que não faz diferença, né, Marcos? 40 tempos a mais não vão influenciar no tempo médio da maratona, eu acho muito não, né? Só se tiver alguém muito distante para cima e para baixo, mas você tem quantos resultados aí já na planilha? 20, quantos mil?
Temos 1.898 concluintes na maratona. Vai influenciar muito pouco, a não ser que esse pessoal esteja muito fora, muito longe da média, entendeu? Mas Tá. não vai influenciar tanto assim, não. Então, Manda com isso. Qualquer coisa a gente faz uma atualização depois, um drops. e é isso aí. Se tiver desatualizado, a culpa não é minha. O evento como um todo teve 14.184 concluintes. Foram 1.898 na maratona, 5.777 na meia, 2.803 nos 10 quilômetros e 3.706 nos 5. Então, a maior distância foi a meia, 5 quilômetros foi a seguinte, 10 quilômetros e maratona. Nessas distâncias, as mulheres só foram maioria nos 5 quilômetros. 61% eram mulheres. Nos 10 quilômetros, ficou 54 a 46 para os homens. Na meia maratona, 59 a 41. Já na maratona, né, que é onde eu gosto de focar, 1.898 concluintes, que é 13% do total do evento, 1.526 homens e 372 mulheres, ou seja, 80-20. Foi a distância que teve a maior discrepância. Então, você vê que nos 5 quilômetros, as mulheres já são maioria do que os homens. No 10 quilômetros, está quase lá. Na meia ainda está chegando. E na maratona ainda tem bastante diferença para elas tirarem aí ao longo do tempo. E eu fiz, obviamente, o levantamento, né? O tempo médio de conclusão da Maratona do Rio, qual que vocês acham que foi? Chuta aí, Maurício. Não faço a mínima ideia ainda. Não, é por isso que você vai chutar. 1h e da meia maratona? Não, da maratona. Maratona 3h20. Então, bom, Marcos, como você acha? 3h20, Maurício, você tá acreditando na turma mesmo da maratona, hein? Eu vou me abster disso porque eu me declaro. Como é que é lá no STF quando a pessoa não pode julgar o Suspeito. tema lá? Suspeito? Suspeito que eu já vi isso aí, você já me mandou isso daí, eu já sei já o quanto é. Tá Eu não bom. vou dar eu não vou dar uma despertão, eu tenho princípios. Queria ver sua ética, porque eu tinha esquecido que eu tinha te mandado. Ó, foram tempo médio 4 horas, 20 minutos e 14 segundos, do geral, né, da maratona. Tempo médio dos homens, 4 horas e 15. Tempo médio das mulheres, 4 horas e 38. E daí você me pergunta, mas você sabe quantos sub-3, sub-4 teve? No meu primeiro levantamento eu sabia. E foram os seguintes, 107 pessoas, ou 5% dos concluintes, fizeram sub-3. 103 homens e 4 mulheres. E sub-4 horas foram 715 pessoas, ou 639 homens e 76 mulheres. Então, 20%, 37%, quer dizer, 37% dos concluintes fez abaixo de sub-4 horas. Então, tá ali, ó, quase 40% abaixo de 4 horas. Dados assim você só vê aqui e lá nos Estados Unidos, né? Porque só eu que faço esse levantamento. Big Data Enio. É o Data PFC / Data Enio, sabe? Quando é Ibope, aquelas coisas, são 2 institutos. É o Data Enio em conjunto com o Data PFC. Enfim, esses são alguns dados aí do Rio. Em breve vai ter o cardzinho no Instagram também com alguns desses dados, que esperamos que vocês tenham gostado aí, porque, eu vou dizer que deu trabalho para compilar os dados dos tempos, foi complicado, porque eu tive que colocar na planilha do Excel, eu ia lá no resultado do Ship Timing, 50 resultados por página, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V sem formatação. E foi, e saiu, consegui o que eu queria. Vamos agora para a próxima notícia. Corte da maratona de Boston ficou em incríveis 0 minutos e 0 segundos. Que coisa maravilhosa isso, Marcos Bose. Já pensou a pessoa que estava lá? Não, eu tenho que fazer minha maratona abaixo de 7,42 para garantir. Se matou, e no final não precisou. Os 24 mil que se candidataram conseguiram. Eu não sei nem o que falar sobre isso, Enio. Dá uma pontinha de inveja, porque certeza que ano que vem não vai ser assim. Que se fosse o seu caso, seria 2,59, né? 3,5. 3,5, nossa. Porque o ano que vem eu tenho 35 no dia da prova, tá. entendeu? Hoje eu ainda não tenho, mas eu vou ter 35 no dia da prova. Que daí então, seriam 2,57 se fosse o índice, o corte que teve esse ano, né? Isso, exatamente. Então, imagina, 3,5, né? Mas é isso, desde 2013
né? Que a gente não tinha um ano sem um corte extra. Esse ano, quase 24 mil pessoas se inscreveram, né? Com tempo, com índice, e todas elas foram aceitas, né? Todas as que tiveram seu tempo validado, obviamente. E as vagas remanescentes, que seriam para as pessoas com tempo, né, com índice, elas vão ser redistribuídas agora entre o pessoal da caridade e um programa sem fins lucrativos chamado John Hancock, que tem a ver lá com a Maratona de Boston. E até dezembro eles vão anunciar essas vagas que vão ser remanejadas, aí abrir mais algumas vagas para quem vai correr de caridade e por esse outro programa. Então é isso. Para você que tinha o tempo e não se inscreveu, fique o arrependimento aí, porque não vai. Esse ano eu poderia ter ido, hein? Caso raro. Agora a gente vê que era muito mais fácil, né? Quer dizer, fácil para quem consegue fazer. Para mim, continua igual. Eu precisava que o corte tivesse subido uns, né, Maurício? Subiu 1h30, talvez. Aí a gente conseguiria, né? Com certeza. Mas o corte, se tivesse subido, tinha que ter subido bastante. Tinha que subir, né? Isso aí é tipo o preço da gasolina, nunca mais vai abaixar. E o corte de Boston nunca mais vai subir, né? Ele só vai para baixo, para baixo, para baixo. Não dá, sim, não dá. Mas então é isso, né? Quem se inscreveu, a gente falou no Redação PFC 30 há 2 semanas. 2 semanas, sobre o período de inscrição que estava aberto, é a nossa expectativa, e no final das contas deu 0,00. Então é isso, você foi sorteado, parabéns, programe-se, viaje e conte para nós se conseguiu. A próxima, vamos falar de Valência e do tênis por último, que o tênis é a última coisa que a gente veste antes de sair para correr, né? Ou não? Você não ia comentar alguma coisa da prova de domingo? Você vai comentar no final ou não vai comentar mais? Eu tinha esquecido, que bom que você lembrou. Vou comentar no final. Verdade, né? PFC volta às provas. Marcos Boas sub-35. Vai ser massa. Vamos lá. Vai. Tô lá já. Vamos lá. Está anunciado dia 5 de dezembro, né? Maratona de Valência, uma das maratonas mais rápidas do mundo, né? Eles estão sempre... Valência quer tudo para ela. Já teve recorde da meia e montou um field muito legal, muito bacana de atletas de elite que vão participar lá. E, inclusive, teremos 3 brasileiros e é sobre isso que nós vamos falar agora. Você tem a lista do field aí, Marcos, ou você prefere que eu veja aqui no site? Não tem? Eu não tenho. Tá, então eu falo aqui. Então você me pergunta aí. Vamos lá, eu estou tentando pegar um link do que você falou. Eu não lembro o que eu falei mais. Então, qualquer coisa, depois você vê se encaixa alguma coisa aí, Maurício. Enio, dia 5 de dezembro está confirmada a Maratona de Valência. E a Valência, que já tem a meia maratona mais rápida da história, no feminino, agora está querendo buscar uns tempos bons aí também na maratona, na distância completa. Inclusive, em 2020, ela foi a maratona mais rápida do ano, foi aquele ano meio complicado, poucas provas, mas já foi a maratona mais rápida do ano. E esse ano, 5 de dezembro, vai acontecer de novo e já anunciou um field muito forte, inclusive com 3 brasileiros. Confirma pra gente aí quem que já está lá com o nome garantido na Maratona de Valência. Maurício, daí você pega essa parte do Marcos e bota, e a minha você esquece. Daí o Marcos abre essa notícia. Com certeza, Marcos Boas, eu trago para vocês aqui. Tá, a informação está na mão aqui, né? Temos aqui, está divulgado lá no site Valência Ciudad del Running, né? É a 41ª Valência Marathon Trindade Alfonso EDP, né? E vamos lá então, ó. Eu vou começar pelos brasileiros aqui, porque o pessoal, né, às vezes pode ter se perguntado, por que Daniel Chaves, Daniel Nascimento não foram na Maratona do Rio, de repente tentar ganhar, aparecer assim na prova, né? Ter o seu nome e tal, ganhar R$8.000, né? Um super prêmio. Mas a resposta é que eles estarão na Maratona de Valência. Ó, o Daniel Nascimento, que tem PB de 2:09:05, está lá. Daniel Chaves, que tem 2:11:10 também. E tem um terceiro brasileiro, que é o... Cadê o rapaz aqui que eu perdi? O Daniel Chaves, ok. É o número 61 da lista. Agora eu abri ela aqui. Gilmar Silvestre Lopes, Brasil, 2:15:32. Tá. E o Gilmar Silvestre Lopes, que tem 2:15:32.
Então, teremos aí 3 brasileiros representando. É legal, né? Talvez passe na Sport TV, ainda estamos carentes de confirmação, mas parece que no YouTube da prova pode passar como foi na meia maratona. Mas, assim, é legal os brasileiros, a gente vai poder acompanhar, mas o field masculino, especialmente, é de um absurdo completo, e eu vou trazer aqui para vocês. Nós vamos ter os quenianos Geoffrey Kaworor, Lawrence Kerono e Amos Kipruto, e os etíopes Muli Wassihun, Getanemola, Kindi Atanal e o Andalak Belirro. Né? Tá muito bom de falar esses nomes aqui. Mas, enfim, o Kaworor, para quem não sabe, quebrou o recorde mundial da meia em 2019, até o Kibiwot Kandi bateu ano passado em Valência. Já venceu a maratona de Nova York 2 vezes e está aí, né, se preparando desde que teve que abandonar os Jogos de Tóquio, né? Ele não foi por causa de uma lesão, ele está se preparando pensando nessa maratona. O Lawrence Kerono, por outro lado, ele tem 2:3:04 em Valência ano passado, e foi 4º lugar nos Jogos Olímpicos. Em 2019, ele venceu Boston e Chicago. Ó, o Lawrence Kerono, nome para se acompanhar. Como o Amos Kipruto, que vai lá com seu personal best de 2:3:30 que ele fez em Valência ano passado. O etíope, daí temos da Etiópia o Muli Wassihun com 2:3:16, Getanemola com 2:3:34, e o Kindi Atanal com 2:3:51, que foi o tempo que ele venceu em Valência em 2019. Tem também Tsegai Mekonnen com 2:4:32 e da Tanzânia o Gabriel Geai com 2:4:55. Fora aqui temos um novo, né, estreante, que é o Andalak Belirro, que tem 26:53 nos 10.000 metros e venceu a meia de Nova Delhi de 2020 com 58:54. Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5 homens sub 2h04 e o Kaworor, que tem o melhor PB de 2:06, mas que era o recordista da meia. Então, temos pelo menos 8 bons nomes aqui, que se a gente fizer uma live, né, Marcos, se o Marcos quiser participar, é uma prova que promete bastante, hein? Os nomes estão fortes aí, assim, a gente tem muitos atletas que têm o seu PB, todos muito próximos, né? Então... E em Valência, eles conhecem o percurso, provavelmente. E é um percurso rápido, tendência é deles conseguirem buscar tempos próximos aos PBs, então a disputa promete ser bastante acirrada, né? Não tem nenhum favorito completamente descolado dos outros. Acho que tem tendência a ser uma prova extremamente disputada, talvez aí só decidida mesmo no final. Maravilha. E daí, passando aqui os nomes femininos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 nomes sub 2h22. O melhor tempo do field é da Guteni Shone, da Etiópia, com 2:20:11. E daí vamos ver aqui o que elas podem trazer para nós, né? Enfim, vou trazer os nomes aqui então. E daí nós temos os seguintes nomes: a Guteni Shone da Etiópia com 2:20:11 é o melhor PB. A Asmeru Gebro da Etiópia tem 2:20:48. Bornis Shepkirui da Quênia 2:21:26. Tadelek Bekele da Etiópia com 2:21:40 são as 4 mais rápidas do field. É da onde a gente espera alguma coisa, e também podemos ter algum resultado aí da Nancy Gelagati do Quênia. O PB dela é 2:36, mas ela fez a meia em Berlim agora em agosto em 1h05. Então, de repente, se ela conseguir replicar, pode ter alguma coisa boa. E lembrando vocês que eu vi a notícia hoje que semana que vem, dia 28 de novembro, vai ter a maratona de Abu Dhabi, se eu não estou enganado, e o Tito Zekiro está confirmado nela que é um dos maratonistas mais rápidos deste ano. Então, a semana que vem a gente traz essa informação também. Então, esse é o field, uma disputa muito grande espera-se no masculino e rápida, e no feminino também são bons tempos, mas maratona é maratona, nunca sabemos o que de fato vai acontecer. O fato é que 5 de dezembro, 4:15 da manhã no Brasil, vai acontecer essa largada, e vale a pena acompanhar, porque vai ser a última grande maratona do ano,
Então, dali a gente pode ter algum dos tempos mais rápidos, talvez algum recorde de prova, recorde mundial. E daí sim a gente vai poder fazer o card do Instagram com os tempos mais rápidos do ano. Mas e a Maratona de São Silvestre? Não vai ser antes do final do ano? É que essa daí tem muita subida e descida, e daí não dá recorde. Não vai dar. Ah, é que você tinha falado que essa é a última grande maratona antes do final do ano. Eu falei, mas e a São Silvestre? É que eu estava pensando só no tempo rápido, mas realmente, né? Realmente. Vamos para a próxima notícia. 1, 2, 3 foi Nike, Zoom Fly agora, e depois falamos da prova do Marcos rapidamente. Nike lança o Zoom Fly 4 aqui no Brasil. Chegou este modelo da Nike, Marcos Boas. Você que entende tudo de tênis, o que você pode falar para nós? É isso E aí, antes de Enio. você falar, eu vou só mutar aqui, eu vou fazer xixi, mas você continua falando aí, tá? Porque eu estou muito apertado. Foram reuniões com muita água. É isso aí, Enio. A Nike lançou aí, chegou oficialmente aqui no Brasil o Nike Zoom Fly 4, que é considerado aí um tênis, o daily trainer, como o pessoal gosta de falar, os influencers, né? Ou seja, o seu tênis para treinos diários, para você que tem um Vaporfly e que é um tênis um pouco mais barato, não que seja barato, mas para você usar nos seus treinos de dia a dia e tudo mais, mas ainda assim rápido, porque é um tênis com placa de carbono. Para quem já conhecia o Zoomfly 3, o Zoomfly 4 ele é uma atualização de cabedal, simplesmente, tá? Então, entressola e solado não muda nada. A entressola continua sendo 100% em espuma React e com a placa de carbono inserida dentro da espuma. E a sola são os 3 apliques de borracha, 2 na região do calcanhar, um na parte frontal do pé, como a gente já conhece já do Zoomfly 3. O que mudou realmente foi o cabedal. Então, o cabedal que antes era aquele cabedal que parecia quase um plástico, com camada dupla por dentro, um tipo de tecido, ele continua sendo um cabedal duplo, mas a parte superior foi alterada. Agora a parte de cima é um mesh completamente diferente. Para quem usou, para quem teve a chance de testar o tênis, diz que ele ficou muito mais respirável e, ao mesmo tempo, ele permite uma fixação no pé melhor, que era uma reclamação do Zoomfly 3, que ele era um tanto quanto instável, principalmente por causa do cabedal, que era muito solto, né? Não dava firmeza no pé. Quem usou o 3 e usou o 4 diz que realmente isso melhorou bastante. Então, essa atualização de cabedal trouxe esse benefício. A parte de trás agora dele ali no calcanhar, ele tem aquele bloquinho de espuma parecido com o do Vaporfly também, que na versão 3 era bem pequeno, quase que embutido no tênis, agora tem aquele bloquinho de espuma para fora, né, vamos dizer, saltado ali no calcanhar, o que também ajuda com isso. O que aconteceu com essa atualização é que esse tênis ganhou peso em relação à geração anterior. A espuma React já não é uma espuma muito leve, e essa mudança de cabedal adicionou um pouco de peso. Então, no número 40, ele tem 271 gramas, no número 44, ele chega a bater 329 gramas. Eu acho que, particularmente, foge um pouco quando a Nike anuncia isso como um tênis rápido para treinos diários e uma alternativa ao Vaporfly, mas traz um tênis tão pesado. Mas isso é uma percepção minha. Tem gente que gosta bastante, era fã do Zoomfly 3, e provavelmente se usar o Zoomfly 4 vai gostar mais ainda por todas essas características que eu trouxe aí do cabedal. Ele é um tênis com 39 milímetros na traseira, 31 na dianteira, 8 milímetros de drop, e aqui no Brasil ele chegou custando, no preço cheio dele, R$ 999, ou seja, milzinho. Já tá à venda, né? Mas é tipo assim, tem tênis que às vezes está com mais de 300 gramas, dependendo de como é o formato, como está o material, você até não parece que é. Mas o Zoom Fly, eu sempre tive a ideia de ser um tênis mais rápido e tal, essas coisas, né? Para treinos que às vezes você pode usar intervalados, treinos de ritmo, né? Mais leve e tal. E com 300 gramas ele passa a passar a impressão de que seria um tênis mais para umas rodagens, assim, né? Mais confortáveis. Mas então, ele ganhou conforto em relação ao Zoomfly 3, o pessoal disse, quem usou, né, a parte interna dele ficou muito mais confortável, por isso inclusive que ele ganha peso, mas eu acho que ele tem umas contradições. Ele diz que é para ser um tênis rápido, mas ele traz a React, que é uma espuma pouquíssimo responsiva e muito pesada, que aí você não consegue aproveitar todo o benefício da placa de carbono. E aí a hora que você pensa que, um tênis pesado ele vai ser confortável e vai ser bom para as rodagens,
Não, porque ao mesmo tempo ele continua sendo um tênis instável, ele continua tendo a placa de carbono. Então, assim, eu acho ele um pouco perdido, assim, um modelo um pouco. Eu, pelo menos, não me adaptei ao 3 e acho que também não me adaptaria ao 4. Mas, para quem gosta do 3 e quiser a atualização aí do tênis, o Zoomfly 4 foi lançado e está no mercado. Maravilha! Vamos então para a última notícia rapidinho para encerrar esse Redação PFC, porque o PFC volta às provas. Sim. Domingo, 21 de novembro. Domingo é 21? Domingo é 21 de novembro. Marcos Buozzi voltará a participar de uma corrida de rua depois de muito tempo. Vai correr 10 quilômetros, Marcos. Passa só um panorama geral rápido, resumido da prova que você vai fazer, seu recorde mundial, pessoal. Vou voltar às provas depois de quase 2 anos, né? A última prova que eu fiz foi em janeiro de 2020. Fiz uma virtual aí no meio, mas não, né? Vamos falar que prova de verdade mesmo. Isso. Então, quase 2 anos sem fazer prova. Domingo agora, amanhã, no caso, vou fazer a provinha de 10 quilômetros aqui na cidade vizinha de onde eu moro. Uma prova organizada por patrocinada, né? Principalmente por uma rede de farmácias e uma clínica de fisioterapia, reabilitação e fortalecimento. E é isso, vai ter 5 e 10K, vai ser 5K uma volta, 10K 2 voltas num percurso, e vamos voltar aí, vamos ver como é que a gente reage aí numa prova de verdade de novo. Eu vou correr os 10 quilômetros, a largada está programada para domingo às 8h15, com certeza vai rolar uma blogueiragem, se der certo, se não der também, a gente fala lá quando der errado Percurso também. plano? Percurso praticamente todo plano, considerando o relevo da cidade, eu diria que é um percurso plano, mas a gente sabe ali, a gente que está aqui pertinho sabe que tem uns pontinhos aí que dão aquela enganada que não são tão planos quanto parecem, mas é um percurso, não diria o mais rápido possível, mas é um percurso até que bem rápido de se fazer. E é isso, vamos voltar, vamos ver como é que estão as provas aí, sentir aquele friozinho na barriga de novo, e não sei se vai, a questão não é nem buscar RP, a questão é ir lá e Não, voltar mas para a aí prova. tá. A questão final é a seguinte: vai para quanto? Vai para quanto? Olha, se eu conseguir manter uma média aí, talvez. Vou ser audacioso aqui, hein? Vou tentar uma média abaixo de 3,50 no KM. Então, aí, talvez 3,48, 3,40, alguma coisa. Seria, assim, numa situação muito boa pelo percurso, tá? E vamos ver se Uns dá certo de fazer 38, isso. então. Por volta de 38 e alguma coisa. Então tá. Vamos ver o Essa é a que o Marcos expectativa. Boas consegue. Acompanhe no Instagram dele e no Redação PFC que vem a gente traz essa atualização. Até porque daí vai ter a meia maratona que eu vou participar, depois ele vai participar de uma outra meia e daí o PFC começa a participar de provas. Muito bem. E agora vamos para o momento off para acabar este episódio, este podcast, este Redação PFC. Maurício Geronasso, nós fomos repostados pelo Mário. Você viu? Qual que é o seu momento off de hoje? Muito bom, Enio. Hoje eu vou indicar, diferente dos outros episódios, vou indicar uma série para você sentar e se divertir. Uma série que já terminou em 2014, tá? São 3 temporadas, você assiste num tapinha rapidinho, mesmo porque são assuntos relevantes. Tudo se passa dentro de um canal de TV de notícia a cabo, onde o âncora se descontrola durante a apresentação do jornal e depois de férias forçadas ele retorna com uma nova produtora que quer fazer mudanças e ele precisa se ambientar. Então são situações muitas vezes que acabam tendo como pano de fundo acontecimentos do mundo, como a morte do Bin Laden, bem como o impeachment da Dilma. Então, ele acaba gerando em torno de notícias que realmente aconteceram. O nome da série é The Newsroom, se encontra na HBO. Newsroom, ok. HBO, anotem aí e vão lá conferir. Marcos Boas, depois de fazer lá a sua provinha, vai chegar, relaxar, tomar um vinho com a esposa. O que você vai fazer no momento off? Na verdade, eu vou contar o que eu fiz na semana passada. Pode ser, pode ser. Pode ser também, né? Depois da prova eu vou assistir a corrida de Fórmula 1, que o campeonato tá bom. Fica aí também uma dica, aí assistam a Fórmula 1. Qual etapa que é? Canadá agora? Agora é Catar, esse final Catar. de Tá. semana. Catar. Vou falar de um filme que eu assisti semana passada. Esse filme já estava na minha lista fazia um tempo, porque ele tinha recebido uma indicação ao Oscar e tinha principalmente umas atrizes que geralmente estão em bons filmes.
e eu gostei de assistir. É um filme um pouco pesado, assim, uma temática um pouco pesada em termos de, não nada de censura, tá, né? Mas assim, saúde mental, esse tipo de coisa, mas chama Era Uma Vez um Sonho, tá na Netflix. O filme teve uma indicação para o Oscar de melhor atriz coadjuvante e conta também com a atriz, vou pegar o nome dela que eu sempre esqueço, aquela ruiva, que é a Marina Rui Barbosa. São uns palhaços do caralho. Bom, a história gira em torno da família, é uma família de uma região bastante tradicional dos Estados Unidos, com aqueles preconceitos e tudo mais, eles se mudam, mas na verdade o filme fica indo e voltando na infância, né, do personagem principal, e ele na faculdade atualmente, e os problemas familiares, como eram, como estão, com a Amy Adams, a ruiva que é a atriz. Legal, ela é muito boa, os filmes dela também são muito bons, e a atriz que foi indicada como melhor atriz coadjuvante pro Oscar foi a Glenn Close, que faz a mãe da Amy Adams no filme. Então tá aí, Era Uma Vez um Sonho, no Netflix. Perfeito, Era Uma Vez, Once a Time a Dream, Era Uma Vez... Não chama isso, chama Hillbilly Elegy. Eu não sei porquê, mas o nome em inglês tem nada a ver com Era Uma Vez um Sonho. Quem faz a tradução já sabe que faz tudo bagunçado. Bom, eu vou trazer aqui um momento off de um filme que eu vi no final de semana, porque eu queria um filme para não ficar pensando muito, né? Enquanto eu jogava aí meu Candy Crush, as coisas e tal. E daí tem lá, né? Netflix já começou com esses filmes de Natal, aquelas coisas todas. E estava lá, né? Lançamento, não sei das quantas, tal. Um match surpresa. É um match surpresa, exatamente. Tem um japonesinho lá. Depois de encontrar o match perfeito, uma escritora decide atravessar o país e surpreender o pretendente no Natal, mas quem leva uma surpresa é ela. Então, é aquela coisa, né? Você já sabe o final quando você começa a assistir, mas, enfim, dá para passar o tempo quando você está fazendo as coisas. Às vezes dá até para deixar de plano de fundo. Um match surpresa na Netflix. E agora vamos embora, Maurício Geronasso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Enio, eu agradeço ao Marcos. Bons treinos, boas corridas, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem, Marcos Boazzi. Valeu, pessoal. Bons treinos, boas corridas. Quem estiver voltando aí para as corridas, para as provas, e acompanha lá, vê se deu certo aí a pretensão de fazer 38 e alguma coisa ou se quebrei na prova. Vamos ver, vamos todo mundo, Marcos.boas no Instagram, no Strava, sigam lá, acompanhem, porque a gente vai ver, né, o que vai acontecer com ele. Boa sorte, boa prova, Marcos Boas, e nós ficamos por aqui. Até o próximo Redação PFC. Tchau!